Ontem nós vimos que a igreja cristã primitiva era uma comunidade. Eles tinham em comum as coisas. Tudo era em comum. O partir do pão, as orações, as posses, tudo era em comum. Vimos também ontem, concluímos o estudo de ontem, com o verso do Senhor Jesus em João 13:35. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Hoje nós vamos falar sobre um legado. O que é um legado? Um legado é alguma coisa que a gente transmite, que a gente deixa para outro. Como uma herança. Só que não necessariamente uma herança pecuniária de valor, mas alguma coisa, algum valor moral que a gente deixa para outro. É nesse sentido que nós vamos falar de um legado de amor. Qual poderia ser o legado do cristianismo? O legado do cristianismo não podia ser outra coisa a não ser o amor. O evangelho é uma demonstração do amor de Deus, que veio buscar a nós enquanto ainda pecadores. O legado do cristianismo, a herança do cristianismo, desde as primeiras igrejas, deve ser o amor fraternal. Veja ainda 1 João 4:21. E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Ora, então, se nós temos o discurso que amamos a Deus, que aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, somos gratos a Deus e o amamos por conta desse sacrifício, nós devemos também amar o nosso irmão. Só que amor, irmão, não é discurso. Amor não é uma declaração. Amor é prática. Amor é comportamento. Amor se demonstra num conjunto de atitudes. Vejam o texto aqui da nossa lição. O amor era a norma das comunidades cristãs dos primeiros séculos. Tertuliano afirmou: são principalmente os feitos de um amor tão nobre que levam muitos a colocar uma marca sobre nós. Vejam, diz, como amam uns aos outros. Assim, irmãos, que o mundo deve ver a igreja, deve ver a comunidade cristã da qual nós fazemos parte. Vejam como eles amam uns aos outros. A nossa lição lembra de eventos históricos que aconteceram no primeiro e segundo século, terceiro século da nossa era. Duas grandes pestes, a peste Antonina em 160 depois de Cristo e a peste de Cipriano em 260 depois de Cristo. Nessas pestes que graçaram sobre as sociedades, sobre as comunidades, os cristãos cuidavam dos doentes. Contrário de uma posição egoísta, o cristianismo deve ser uma prática altruísta, servir aos necessitados. E eu me lembro, irmãos, de grandes cristãos da atualidade, ou da nossa época, como a irmã Teresa de Calcutá, que cuidava dos mais pobres lá na Índia. Isso é demonstração de amor cristão. No livro A Ascensão do Cristianismo, de Rodney Stark, é uma narrativa histórica moderna que retrata esses eventos sob uma nova luz e melhorada. Nela, o autor descreve como, durante a segunda pandemia, toda a comunidade cristã, que ainda era judaico-cristã na sua maioria, tornou-se praticamente um exército de enfermeiros que proviam as necessidades básicas para a sobrevivência da comunidade sofredora. No auge da segunda pandemia, por volta de 260 depois de Cristo, em uma carta de Páscoa, Dionísio escreveu um longo tributo aos heróicos esforços de enfermagem dos cristãos locais, muitos dos quais perderam a vida enquanto cuidavam dos outros. Vejam as palavras de Dionísio. A maioria de nossos irmãos cristãos mostrou amor e lealdade ilimitados. Sem se importar com o perigo, se encarregavam dos enfermos, atendendo a todas as suas necessidades e ministrando-lhes em Cristo. Com eles partiram dessa vida serenos e felizes, pois foram infectados por outros com a doença, atraindo sobre si a enfermidade de seu próximo e aceitando alegremente as suas dores. Legado de amor, aceitar as dores do nosso próximo.
cuidar dos nossos próximos quando estão doentes. Tivemos agora, por ocasião da pandemia, quantos cuidamos de irmãos doentes, de seres humanos doentes, não necessariamente irmãos da igreja, mas de pessoas que necessitavam da ajuda. Esse deve ser o exercício do amor. Esse deve ser o legado do amor. Amar ao próximo não é simplesmente despender recursos. Se tem uma coisa que é fácil, irmãos, é você despender recursos. Tirar lá, fazer um Pix, ou tirar um dinheiro e entregar um dinheiro. O verdadeiro cristianismo não é somente isso. Essa parte também deve compor as nossas atitudes cristãs, auxiliar com os nossos recursos. Mas nós devemos nos doar integralmente. Devemos estar praticando o amor, conforme o Senhor Jesus fazia, ministrando às pessoas, indo onde as pessoas necessitam, indo buscar lugares para ajudar as pessoas. Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos, e que nós possamos ter recebido esse legado, essa herança da Igreja Cristã Primitiva, e que coloquemos esse legado na prática da nossa vida diária. Que o Senhor faça de cada um de nós demonstradores do amor de Deus, demonstradores do amor de Cristo, para que outros venham a amar ao Senhor Jesus Cristo também, por conta do nosso exemplo, por conta da nossa posição altruísta com relação àqueles que necessitam. Deus esteja com cada um de nós.